Bom, passamos agora, sem mais delongas, para o segundo painel. Aliás, temos aqui duas alternativas. Podemos fazer uma pausa e depois voltamos para a segunda parte e última, onde vamos poder ter as duas sessões seguidas, como também podemos dar seguimento. Podemos fazer uma pausa agora. Vamos para o almoço, voltamos para a segunda e última parte, onde vamos ter os dois painéis. Como também podemos dar seguimento. Vamos então agora para a segunda sessão. Vamos mesmo ter que continuar. Vamos à segunda sessão, reforçando a responsabilidade fiscal, gestão da dívida, transparência e prestação de contas. Vamos ter a oportunidade de ouvir aqui as considerações do economista sénior Egas Daniel. Vamos igualmente contar com os comentários do Dr. Alexis Meyer, do Fundo Monetário Internacional de Moçambique. Vamos ter a oportunidade de ouvir os comentários de Sua Excelência Dr. António Boene, da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade. E vamos também ter aqui uma intervenção de um representante do Fórum de Monitoria do Orçamento. E mesmo para moderar esta segunda sessão, gostava de convidar o economista Salvado Raísse. Mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Dando sequência mesmo à nossa conferência nacional, ligamos o primeiro tema ao segundo. Parece que os pontos centrais que foram trazidos no primeiro tema é que, a priori, tínhamos que olhar a dívida de uma forma holística, não só o consenso da dívida, mas aquilo que leva ao surgimento da dívida. Falamos das receitas, mas também das despesas. Mas outro ponto também que ficou aqui, sendo relevante, é a questão do fato da dívida não ser um mal por si só. O seu processo de concessão, mas também o processo de transparência, é que dão evasão a esse problema da questão da dívida. E um dos pontos que foi muito levantado no primeiro painel, pelo Dr. Gift, mas também por todo o painel, é a necessidade ou a ideia de olharmos a questão da dívida moçambicana como sendo dividida em duas partes. Do lado, antes das dívidas ocultas, e do outro, depois das dívidas ocultas. E isso, em parte, está associado aos efeitos que a dívida oculta trouxe para o próprio ambiente macroeconômico nacional. É dívida oculta porque, a priori, podemos dizer que não foi obtida ou não foi concedida dentro daquilo que são os seus parâmetros normais. E se não foi considerado os seus parâmetros normais, significa que existe um processo que deve ser seguido para que a dívida seja num consenso consensual. E é exatamente aí que surge o nosso tema, que está relacionado ao que está relacionado à questão do reforço da responsabilidade fiscal, à questão da transparência da dívida, gestão da dívida e a prestação de conta. E para este painel, o painel será composto por 5 personalidades, me refiro ao Dr. Egas Daniel, a qual irá fazer uma apresentação e nos dar os insights que vão sustentar o nosso debate, mas também temos em nosso painel o Dr. Alex, do Fundo Monetário Internacional, temos a Sua Excelência Dr. Edson Nhangumele, da Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República, temos também neste painel a Sua Excelência António Bueno, da Primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade, e um representante do Fórum de Monitoria e Orçamento. Para mesmo dar início ao nosso painel, sem roubar mais tempo, vou chamar o Dr. Egas Daniel para fazer a sua apresentação e, dentro desta apresentação, discutirmos o painel. Dr. Egas. Parece que já temos a apresentação. Não?
Bom, em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade de partilhar alguns aspectos gerais. Na verdade, vou trazer algumas provocações, algumas constatações em torno da responsabilidade fiscal no que concerne à gestão da dívida pública e complementando aos debates anteriores, aos painéis anteriores, que quase que esgotaram os aspectos essenciais sobre a dívida pública. Espero poder trazer alguma novidade, ou pelo menos alimentar o debate em torno deste segundo painel. Não sei se a apresentação já está disponível. Bom, não vou discutir o contexto da dívida pública, uma vez que o Dr. Gift trouxe e fez uma discussão extremamente exaustiva sobre o contexto. Entretanto, vou trazer a arquitetura institucional, o quadro legal institucional, de forma muito rápida, para percebermos, afinal, como é que as instituições interagem, quem que faz o quê, quando, como, quando o Estado quer contratar uma obrigação, quando alguém quer contratar uma obrigação, aliás, quando o Estado quer contratar uma obrigação em nosso nome, como é que isso depois se procede? Então, do ponto de vista do quadro legal, rapidamente, a nossa Constituição da República já dá competências à Assembleia da República para autorizar o governo a contrair e conceder empréstimos por um período superior a um exercício econômico. Então, temos como um dos atores importantes a Assembleia da República e, dentro do governo, o ministro que superintende a área das finanças é quem tem a responsabilidade de autorizar as obrigações, a contratação de obrigações financeiras por parte do Estado. Mas também temos a Procuradoria-Geral da República, que dá um parecer jurídico aos acordos, e o Conselho de Ministros, que ratifica a posterior. Então, já mencionei umas 4 instituições envolvidas. Conforme podem ver, o quadro institucional e legal é bem robusto e está bem constituído, tem uma boa divisão em termos de competências, quem faz o quê, quando, quem autoriza. Agora vamos ver se, de facto, a história, quer dizer, vamos ver se o histórico nos mostra se isso é feito consoante a forma como, consoante o que já é estabelecido pelo quadro legal. Depois, ao nível do Ministério, temos a recém-criada Direção Nacional de Gestão da Dívida Pública, que, por acaso, ela segue as boas práticas internacionais. Tem a parte do Front Office, que é o Departamento de Empréstimos, depois tem o Middle Office, que é o Departamento de Planeamento Estratégico da Dívida, e depois tem também o Back Office, que é o Departamento de Registro de Serviços da Dívida. O que mostra que, de facto, ao longo do tempo, desde o despoletamento das dívidas ocultas, houve um conjunto de reformas institucionais e legais com vista a melhorar o quadro da gestão da dívida pública. Agora, como é que se contrata? Já tinha falado da Assembleia da República, que autoriza o governo, representado pelo ministro, e depois para contratar dívidas superiores a um exercício econômico. Geralmente estamos a falar de um ano. Agora, para a componente da dívida interna em particular, temos a componente dos bilhetes de tesouro e obrigações de tesouro. Os bilhetes de tesouro cabe ao Banco de Moçambique combinar fins de política monetária e também a questão de suavizar a tesouraria do Estado, fazer-se a emissão dos bilhetes de tesouro. E as obrigações de tesouro é por intermédio da Bolsa de Valores de Moçambique, em nome do Ministério, que faz-se a emissão, seguindo também um diploma ministerial que aprova o calendário dessas emissões. Todo esse é o quadro legal, que é muito bem sólido, robusto e que vem melhorando ao longo do tempo.
Agora, a grande pergunta é, se temos um quadro legal, institucional, robusto, estabelecido e com evolução, do ponto de vista de evolução, tende a melhorar. Até temos a Direção Nacional de Gestão da Dívida Pública e temos a Direção Nacional de Gestão de Riscos Fiscais, que são instituições relevantes no quadro de gestão da dívida. Então, como é que depois isto se materializa na prática? E quais são os resultados deste trabalho articulado entre as instituições? Como é que depois isso se reflete? É daí que chega a minha segunda parte da apresentação, que trata já da própria gestão da dívida, à luz destes todos quadros normativos institucionais que eu fiz referência. Primeiro, que fique claro a dimensão, quando falamos de gestão da dívida, estamos a referir-nos à forma como o Estado escolhe a carteira de endividamento, a forma como ele escolhe, estrutura a composição da carteira de endividamento, tendo em conta a necessidade de minimizar custos desta carteira, depois minimizar riscos, ou seja, de que forma o Estado decide entre empréstimos domésticos, externos, multilaterais, bilaterais, obrigações de tesouro, bilhetes de tesouro, tendo em vista a minimização do custo de pagamento da dívida e também do risco associado a esta composição da carteira da dívida e que no final deve refletir no quadro macroeconômico nacional, que por um lado a capacidade do Estado de fazer o pagamento da dívida no longo prazo e por outro lado a acessibilidade e disponibilidade das fontes para obter esse financiamento para compor a carteira da dívida. Então, tendo dito isso, do ponto de vista de informação, um dos aspectos que melhora a gestão da dívida pública, supostamente, é, primeiro, termos uma estratégia de gestão da dívida pública elaborada segundo as boas práticas internacionais. Depois, segundo, termos a divulgação da informação associada à gestão da dívida na periodicidade necessária e depois termos um quadro de minimização dos riscos que podem levar ao desvio dos indicadores e metas estabelecidas no processo de gestão da dívida pública. Em sequência, vou começar pela informação. Em termos de informação, houve uma melhoria quase que substancial nos últimos anos. Há disponibilidade trimestral dos relatórios de dívida pública, tanto interna como externa. Apenas poderia-se melhorar para nós sabermos de forma muito objetiva qual é o nível da dívida pública garantida ou emitida pelo Estado num determinado período, num determinado trimestre, se esses relatórios incluíssem, por exemplo, a informação sobre o estoque das garantias, por exemplo, até a data do trimestre que eles fazem referência. Os relatórios eles estão ricos em diversa informação, mas não tem de forma muito precisa a informação sobre as operações registradas naquele trimestre, incluindo as garantias que foram emitidas naquele trimestre em particular. Então, esses relatórios podem ser robustos dessa forma. Os trimestrais. O anual já inclui essas informações. O que estou a dizer é que a sociedade civil quer fazer o acompanhamento trimestral para não se surpreender que no final do ano, num determinado trimestre, foram emitidas garantias e avales a favor de entidades do Estado, talvez acima dos limites estabelecidos ou violando critérios orçamentais, e só descobrir-se isso no final do ano, quando poderia ser feito ao longo do ano e permitir que medidas corretivas fossem tomadas antepadamente. Ainda no contexto da informação, existe sempre uma dúvida se o estoque da dívida sobre o PIB, qual é? É 100 e tal por cento do PIB ou é 76, ou 86, ou 65% do PIB. Essa diferença decorre do fato de que o Ministério ou o Governo, provavelmente por ser óbvio, ele acaba excluindo as garantias quando mede o seu estoque da dívida sobre o PIB. Quer dizer, a exclusão das garantias permite obter um indicador relativamente mais sustentável do que a inclusão das garantias. E isso implicou, nesta última fase, por exemplo, a exclusão da garantia emitida a favor da comparticipação do Estado na exploração de recursos naturais na bacia do Rovuma. Significa que, tirando aquela obrigação, dá uma sensação de que a sustentabilidade da dívida está, de facto, a caminho, que está tendente a ser cada vez mais favorável. Mas se colocamos essas garantias, e atenção que a garantia
é um sinal de que pode ser emitido se a empresa para a qual, se a empresa beneficiária ou a entidade beneficiária da garantia não conseguir arcar, não conseguir gerar recursos para poder fazer face à garantia emitida, significa que o Estado tem que comparticipar no pagamento do serviço da dívida associada àquela garantia. Então, quando se exclui as garantias no contexto da medição da sustentabilidade da dívida ou na demonstração do relatório da solução da dívida, acaba de facto deixando-se um lado importante, uma imagem importante que seria relevante nós vermos, afinal de contas, a nossa dívida, mas as garantias emitidas enquanto nós estamos. É por isso que às vezes temos dados discrepantes. Alguém diz que estamos a 76% do PIB, outra pessoa diz que estamos a 100 e tal % do PIB, e era importante harmonizarmos, pelo menos, a forma como nós olhamos isso. E talvez o melhor critério, como eu diria, na minha opinião, é incluir as garantias e avales, para vermos a situação real do endividamento público. Porque às vezes pensamos que estamos bem e tomamos decisões mais ousadas, porque omitimos uma informação importante que acaba dando-nos um espaço fiscal mais, digamos, um espaço fiscal mais favorável que não teríamos se tivéssemos a incluir essas garantias de aval. E, finalmente, em termos de documentação do orçamento, a Assembleia da República, quando recebe o orçamento do Estado, geralmente não contém os dados sobre o estoque da dívida interna e externa referente àquele ano em que vai se aprovar o orçamento. Então, estamos a dizer que a Assembleia da República aprova o orçamento do Estado cego em relação à situação da dívida naquele ano, nem que fosse pelo menos em relação ao primeiro trimestre. Então, é uma informação que provavelmente seria relevante, porque o relatório consolidado da dívida no primeiro trimestre já existe à altura em que a proposta vai para a Assembleia da República, e a permitir até uma Assembleia consciente sobre o limite a partir do qual deve considerar para emitir ou para autorizar o governo a emitir garantias e avales para o exercício econômico subsequente. E, finalmente, quanto à estratégia da dívida, bom, já tinha feito referência que temos uma estratégia, aprovada, está em curso, sólida, que é um bom instrumento para a gestão da dívida. Entretanto, essa estratégia devia informar o plano de endividamento anual. Ou seja, eu tenho uma estratégia de 3 anos, 2022, 2025. Depois eu tenho que ter um plano anual de endividamento. O que sucede é que temos a estratégia, mas em termos operacionais não temos um plano anual de endividamento dessa estratégia. Só temos um plano anual de endividamento interno, que se consubstancia na calendarização da emissão dos bilhetes e obrigações de tesouro. Mas a parte externa está esquecida. Então, isso também pode fragilizar, de certa forma, a implementação efetiva dessa estratégia. Então, indo para o próximo slide, por favor. Então, a estratégia 2 é que, pronto, ao longo do tempo, a estratégia foi interrompida, mas provavelmente a partir quer dizer, a crença é que a partir de já teremos uma estratégia consistente, não vamos mais interromper. Mas em termos de histórico, 2011, 15 estratégia, 15, 18 estratégia, 18, 22 não temos estratégia. Então, neste período vago, neste vácuo aqui, não sabemos o que estava a orientar o governo em termos de gestão da dívida. Então, provavelmente, este cenário de termos períodos onde não temos nenhuma estratégia pública em vigor tenha que ser minimizado para o futuro. Então, de 2018 a 2022, o país não tinha nenhuma estratégia publicamente conhecida sobre a gestão da dívida. E a questão do plano de endividamento, só temos a parte interna, a externa não temos. E esses fatores todos acabam propiciando um ambiente fértil para que a estratégia não seja cumprida. E isso é evidenciado pelos desvios das metas estabelecidas nas estratégias, o que acontece efetivamente. Então, podemos ir para o próximo slide e veremos que temos este vago de 2018 a 2022. Próximo slide, tinha que ser 2018 a 2022. E depois, se nós compararmos os desvios, o que está na estratégia e o que está depois no cenário fiscal de médio prazo, porque eles devem casar do ponto de vista de metas estabelecidas. É por isso que a estratégia de gestão da dívida este ano passado foi atualizada para refletir a estratégia, aliás, o cenário fiscal de médio prazo atualizado. Então, eles já andam praticamente juntos em termos de indicadores e metas. Entretanto, se nós olharmos o que se definia com o que aconteceu, o desvio só é nulo em 2014. A partir de 2016, desvio 31% para cima, 31% para baixo, 9% para cima,
9% para baixo, 18% para cima, 18% para baixo, 19% para cima, 19% para baixo. Significa que podíamos até estar tranquilos de que temos uma estratégia que vai ser cumprida, mas depois, quando olhamos o que acontece efetivamente na implementação do Plano Econômico e Social do Orçamento do Estado, quando olhamos para a execução da estratégia, então, esses desvios, mais uma vez, podem limitar a capacidade da estratégia gerar os resultados necessários em termos de responsabilidade fiscal no contexto da gestão das finanças públicas. Próximo slide. E, finalmente, a fragilidade na gestão da dívida pública acaba resultando num aumento de atrasos. Quer dizer, se eu não controlo muito bem, se eu não faço um bom controle do ponto de vista de gestão da dívida pública, acabo tendo atrasos no pagamento. Esses atrasos no pagamento acabam sufocando a capacidade do governo, no futuro, por exemplo, a continuar a efetuar pagamentos que sejam sustentáveis para as finanças públicas. E nisso também acabamos transferindo o ônus para os próximos anos, quando a estratégia de gestão da dívida pública não é bastante seguida, não é muito seguida. Próximo slide. E para terminar, próximo, aqui é só uma dívida a ser carregada para o futuro. Agora, quais os outros fatores estruturais, estou a terminar aqui, que impactam na gestão da dívida? O que sucede é, e eu quero concordar um pouco com a linha do Tito, temos a dívida pública que é gerida num contexto onde o país tem outros problemas de gestão das finanças públicas. Então, não podemos esperar, por exemplo, que a dívida pública, isoladamente, seja bem gerida quando temos um quadro geral de gestão de finanças públicas com as suas deficiências. Então, essas deficiências certamente vão se refletir também na gestão da dívida pública. Então, o que eu trouxe são alguns elementos do quadro geral da gestão das finanças públicas, mas que acabam impactando na eficácia da gestão da dívida pública. E a primeira coisa é o setor empresarial do Estado. A magnitude com a qual o setor empresarial do Estado constitui um risco para a gestão da dívida pública. Mas não somente isso, mas a forma como este risco não é substancialmente considerado na gestão da dívida pública. Por quê? Porque as empresas públicas ou aquelas participadas pelo Estado têm um fraco nível de prestação de contas em relação ao IGEP, ao próprio governo. O que acontece? Os relatórios financeiros são enviados tardiamente, não só o IGEP não consolida os indicadores de desempenho financeiro dessas empresas públicas e, como consequência, quando o Estado emite garantias a favor das empresas públicas, ele não tem certeza se essa empresa pública tem uma estrutura financeira capaz de gerar recursos para pagar a sua própria dívida. Então, o Estado acaba assumindo um risco fiscal às cegas, porque a empresa pública não fornece informação suficiente para dar garantias ao Estado que, uma vez emitida essa garantia, será paga devidamente. Então, pode passar. E depois temos o problema das empresas de veículos que são usados como veículos especiais, que não têm um tratamento jurídico e legal, que possamos dizer, se uma empresa criada como um veículo especial entra em bancarrota, por exemplo, ou precisa de financiamento, quem que vai pagar a dívida associada a esta empresa, que não se enquadra completamente no setor empresarial do Estado, mas está a servir ao Estado, mas pode entrar em falência, ou pode entrar numa necessidade de financiamento. Depois, como é que o Estado opera? Como é que o Estado entra? O que vai reger o pagamento, por exemplo, de uma obrigação contraída por uma empresa considerada veículo especial? O segundo calcanhar daqueles é a seleção dos investimentos. Aqui a pergunta é, olha, a dívida pública, a discussão entre a dívida pública e o desenvolvimento que aconteceu anterior, que o Dr. Titos relegou à Estratégia Nacional de Desenvolvimento, basicamente está nos dizer, olha, se eu quero desenvolver o país e uma parte dos meus recursos vem da dívida pública, a pergunta que eu faço é qual é a qualidade dos investimentos que serão financiados por esta dívida pública? Não, se esta qualidade, e mais uma vez, não é o problema da dívida pública, é o problema do sistema de priorização e seleção dos investimentos que serão financiados mesmo por outras fontes de recursos, mas a dívida pública acaba levando por tabela, porque ela também financia projetos de investimento deste mesmo Estado. Então, se não houver critérios, se não houver cumprimento de critérios rigorosos para a seleção de investimentos com impacto estruturante para a economia, podemos contrair várias dívidas, mas enquanto financiarmos projetos que têm limitação do ponto de vista de viabilidade técnica, econômica, social e financeira, então
essas dívidas contraídas terão que ser pagas pelo Estado, não como resultado da viabilidade dos investimentos que foram financiadas por esta dívida, nem que sejam garantias e avales. Podemos passar? E, por fim, a seleção, monitoria e avaliação dos investimentos financiados por crédito externo. Isso é o que eu estava a fazer referência. Esses investimentos financiados por crédito externo precisam entrar no quadro de seleção. O que sucede é que existe um subsistema que faz a seleção, gestão e monitoria dos investimentos públicos. Mas, se nós entrarmos em detalhes se esse sistema funciona, sim, funciona. Entretanto, se procurarmos evidências, se eles têm critérios para a seleção dos investimentos, não tem nenhum critério. Então, podemos ver alguns investimentos que estão a acontecer, mas não há evidência sobre os critérios técnicos associados à seleção daquele investimento. Então, podemos ter um aeroporto aqui, ou uma estrada aí, ou alguma infraestrutura cá, mas que não tem fundamento técnico suficiente para que aquela infraestrutura fosse prioritária em relação a uma outra. Mais credibilidade orçamental. Este é o ponto que piora a questão da dívida, e já estou a terminar, que é a dificuldade de estimar e calendarizar as despesas do Estado e as limitações de liquidez do Tesouro. O que sucede é que, às vezes, a dívida é difícil geri-la quando o Estado está sempre com necessidade de pedir financiamento. Quer pagar salários de abril, não tem receita suficiente, tem que encontrar liquidez em algum sítio, então vai emitir títulos de tesouro para poder fazer o pagamento desse salário. Então, enquanto houver esta baixa fiabilidade na estimação e na projeção das receitas e da despesa, então vamos ter sempre uma dívida que flutua para refletir esta baixa precisão e essa baixa entrada de receitas do Estado, nem que seja de forma periódica. Esses déficits temporários de tesouraria acabam também alimentando uma dificuldade de romper o ciclo de dependência, principalmente do endividamento interno. E, finalmente, responsabilização. Esta é a parte que também a Assembleia da República vai dar a sua contribuição, porque a Conta Geral do Estado identifica aspectos concretos de inconsistências, incongruências e violações orçamentais, e o Tribunal Administrativo faz a avaliação, identifica esses pareceres e submete-se ao parecer, juntamente com a Conta Geral do Estado, para a Assembleia da República, para a devida apreciação. Mas, muitas vezes, esta apreciação resulta na aprovação, entretanto, não resulta na devida responsabilização, nem na correção dos aspectos que foram identificados pelo parecer do Tribunal Administrativo. Então, fez um bom trabalho técnico para identificar aspectos para melhorar o desempenho das finanças públicas. Mas, quando vai para a Assembleia da República, é aprovado a despeito desses todos os fatores. Então, os erros vão ser repetidos nos próximos anos e as finanças públicas continuarão fragilizadas porque a responsabilização e medidas corretivas não são tomadas devidamente e as contas são aprovadas a despeito desses. Esta é a última provocação, que entra um pouco uma parte técnica e uma parte política, mas vou terminar por aqui e agradeço pela vossa atenção. Muito obrigado, doutor Egas, por esta belíssima apresentação que nos traz grandes insights que vão sustentar em parte o nosso debate nesse segundo painel. Para compor o painel mesmo, vou chamar o doutor Alex, do Fundo Monetário Internacional. Vou chamar igualmente a Sua Excelência, doutor Edson Nhangumele, da Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República. E também vou chamar a Sua Excelência Antônio Bueno, presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade da Assembleia da República. Vou chamar igualmente o representante do Fórum de Monitoria e Orçamento, para juntos fazermos o painel. Bem, este é o nosso segundo painel, que tem por objetivo, na realidade, discutir a questão da gestão da dívida pública, transparência e prestação de contas. Pela apresentação do Dr. Egas aqui, um aspecto é notável, a questão da existência de um quadro legal relativamente forte no que diz respeito à gestão das finanças públicas e que é um quadro legal que, aliás, tende cada vez mais a melhorar nos últimos anos. Mas, quando pegamos de um lado o quadro legal e do outro lado vemos aquilo que são as ações das finanças públicas, mas também o seu próprio funcionamento, parece haver uma pequena discrepância. Eu vou iniciar mesmo com o Dr. Alex,
para pedir, primeiro, dar algumas análises em relação, algum parecer em relação à apresentação dada pelo Dr. Egas, mas também para nos ajudar a compreender entre essa questão do quadro legal existente, que é relativamente bom, e do outro lado, do funcionamento das finanças públicas, que está um pouco diferente daquilo. De um lado temos um bom quadro legal, e do outro lado temos finanças públicas que, se assim podemos colocar, estão a ser relativamente não bem geridas. Muito obrigado. Muito obrigado aos organizadores, à CDD, pelo convite. Eu acho que é um tema muito relevante, importante. Fico bastante entusiasmado com a discussão e com a qualidade dos contributos do painel anterior e agora também. Eu acho que todos os temas que eu vou abordar aqui, de alguma forma, já foram abordados antes, então, de certa forma, vai haver uma sobreposição. Eu acho que, falando em dívida, eu acho o tema do painel foi muito bem colocado aqui, reforçando a responsabilidade fiscal, gestão da dívida, transparência e prestação de contas. Então, eu acho que ela incorpora bem muitos dos aspectos extremamente relevantes quando fazemos uma análise da dívida e as causas, consequências e a gestão dela. O Egas falou muito bem sobre o arcabouço legal, acho que ele foi bastante completo ali. Eu gostaria de falar um pouco, talvez, mais sobre a transparência e depois um pouco no final sobre a gestão. E a gestão acaba entrando depois para responder a pergunta que você nos colocou. Eu acho que o tema da transparência fiscal é bastante importante. É bastante importante em Moçambique, mas é muito importante em todos os países. Então, dentro do um dos nossos pilares de engajamento com os nossos países membros é assistência técnica, e dentro desse pilar, assistência técnica no âmbito fiscal. E, mais especificamente, há uma avaliação sobre a transparência fiscal. Moçambique fez essa avaliação em 2014, 15, e depois voltou a fazer em 2020. Então, colhendo dela, eu vou falar sobre alguns dos avanços que nós tivemos em Moçambique. Então, nessa parte de transparência, os avanços, depois eu passo para as áreas onde há algumas lacunas. Na parte de avanços, nós temos avanços na área de planificação e orçamentação. Junto com a aprovação da lei do SISTAF, introduziu o sistema de planificação e orçamentação. Isso permitiu realmente alinhar o plano ao orçamento. Isso é uma coisa muito importante e isso está conforme com as boas práticas internacionais. Houve a restituição do cenário fiscal de meio prazo. O Egas e outros já reportaram sobre isso. É um documento importante para partilhar com o público aquilo que é a visão do governo de médio prazo. O segundo ponto, na área de reportar as finanças públicas, os relatórios de execução orçamental são muito importantes, é um avanço grande, são feitos trimestralmente, possibilita ao contribuinte, ao cidadão moçambicano, a verificar realmente como está sendo feito a execução e como estão sendo feitos os gastos do governo. O terceiro ponto é na área de aquisição do Estado. O Egas falou bastante sobre o SNIP, e e-SNIP é importante, mas agora um dos avanços também na área de e-procurement, que é um ajuste na regulamentação que foi feito em 2023. Então, toda a licitação pública, a licitação pública, ela é feita mais e mais eletronicamente. E o que foi feito em janeiro foi de que é necessário agora a publicação do beneficiário efetivo dos contratos nas contratações públicas. E acho que isso é muito importante, porque é um passo de transparência para o cidadão poder entender quem são as empresas, quem é o beneficiário efetivo. Aliás, uma conferência muito bela, organizada pelo CDD também há algum tempo. Então, o beneficiário efetivo é um elemento muito importante. Na gestão da dívida, já foi relatado, os relatórios trimestrais e anuais da dívida, o Egas referenciou, haviam sido suspensos em 2017, voltaram a ser feitos agora, são relatórios bastante interessantes, com muito conteúdo.
Saindo da transparência na área entrando mais na parte de governação, tivemos a criação a lei do Fundo Soberano e agora a regulamentação. A regulamentação ainda não vimos o texto, mas a lei pelo menos edifica muitos dos parâmetros criados na Declaração de Santiago, os princípios de Santiago que governam as boas práticas nos fundos soberanos. Tivemos a publicação dos relatórios dos fundos usados na Covid, que foi um passo importante também. A revisão da Lei de Probidade Pública foi submetida ao Parlamento e vai ser discutida. E a aprovação do decreto-lei da CREL, que vai permitir, mais uma vez, a publicação do beneficiário efetivo em alinhamento com os critérios da FATF. Agora, passando para as áreas que carecem um pouco de melhoria. Na parte da dívida, relatar o volume emitido, o volume líquido de emissões públicas. De certa forma, o Egas falou um pouco sobre isso também. Existe a necessidade da publicação, mais uma vez, da publicação anual do endividamento, do plano de endividamento do governo, é muito importante, o Egas mencionou. A questão da emissão dos títulos dos BTs, o que é usado para o fisco, o que é usado para as operações de tesouraria versus para a política monetária. Não existe uma transparência muito clara sobre isso. O fortalecimento da comunicação com os mercados. Isso vem em conjunto com essa questão de publicação dos planos anuais de endividamento. Tendo essa comunicação com o mercado, favorece e reduz o nível de risco do país e reduz o custo da dívida. Então, é importante ter essa comunicação. E a publicação tempestiva dos relatórios da dívida. Depois, temos também uma diferença. O Banco de Moçambique publica um nível de endividamento doméstico e o MEF publica um outro valor. Então, é importante que seja claro e transparente como é que foram feitas as contabilizações dessas dívidas. Finalmente, as informações, a disponibilização de informações sobre as licitações é importante. E a publicação atempada, nós tivemos a publicação dos relatórios da Covid, mas a publicação atempada, mesmo que parcial, dos relatórios do Tribunal Administrativo, os relatórios de auditoria, são importantes para o contribuinte, para o cidadão, entender como foram feitos os gastos públicos. Então, saindo, só para finalizar, eu falei da transparência, indo para a gestão, eu acho que talvez um ponto que tenha sido menos tocado aqui a questão da credibilidade orçamental. Nós temos a elaboração do plano e orçamento todo ano, mas quando comparamos a execução orçamental com aquilo que foi planeado, nós vemos discrepâncias muito grandes. E a lei de Moçambique permite que alocações dentro do orçamento aconteçam se não se foge aquilo que foi orçamentado, que o PSOE definiu como limite de déficit. Se o governo se mantém dentro desse limite, mas a alocação dos recursos, dos gastos do governo variam muito, não há problema, não se precisa voltar ao parlamento para buscar autorização. Isso é diferente de muitos países. Por exemplo, em 2022, em 2021, o gasto com funcionalismo público estava em torno de 13,6% do PIB, foi para cima de 16,5%. Essa diferença de 3% do PIB em qualquer país teria criado uma necessidade de retornar ao parlamento e buscar a autorização do parlamento por um orçamento retificativo. Em Moçambique, porque não se fugiu da meta fiscal de déficit dada pelo PSOE, não teve essa necessidade. Mas, no fundo, esse debate deveria ter acontecido, porque, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Se reduziu os gastos sociais, se reduziu o gasto de investimento público, se reduziu as transferências em bens e serviços para as províncias, ou seja, a população como um todo sofreu em favor do pagamento de salários públicos. Isso pode ser uma decisão autônoma do governo, obviamente, mas é uma decisão que, em muitos países, teria chamado a atenção, teria feito necessário a busca da aprovação do parlamento. Então, é uma coisa... a credibilidade orçamental é extremamente importante. E, finalmente, faz parte, quer dizer, essa discussão sobre a alocação de recursos, ela é extremamente importante no contexto da dívida. É uma discussão que se teve com o MEF,
é uma discussão que o Egas falou. A dívida, como se alocam os recursos, nós temos no inglês eles adoram falar sobre o bolo, the pie. O bolo é desse tamanho. Como se alocam os recursos vai definir qual vai ser o caminho que um país vai tracejar. Se o gasto é maior em consumo e menor em investimento, o potencial de crescimento, evidentemente, vai ser menor. Então, o governo e o Estado têm que definir, a população, teoricamente, tem que definir qual que é a sua estratégia, como pretende gastar, e isso vai influenciar o seu potencial de crescimento. Eu vou parar por aqui. Eu acho que isso. Exato. Terá uma segunda volta também. Neste momento, vou convidar o Dr. Edson Nhangomele para talvez explicar-nos um pouco, de acordo também com aquilo que é a apresentação feita, qual tem sido o papel da Assembleia da República, particularmente da Comissão do Plano de Orçamento, no processo de supervisão das finanças públicas para reforçar a questão da responsabilidade fiscal. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria começar pela parte introdutória. O Dr. Egas falou das leis, falou que as leis estão lá, foram criadas e o que carece é de implementação eficiente. Mas dizer que a Constituição da República estabelece a Assembleia da República como o órgão que deve aprovar as leis, neste caso constitucional, deliberar sobre programas do governo, aprovar programa, plano econômico social e orçamento do Estado, e o que o Dr. Egas também disse, autorizar o governo definindo condições de contratar e conceder empréstimos e outras operações de crédito. Portanto, para além disso, tem a competência de estabelecer o limite máximo de avales de garantia a conceder ao Estado. E, para além disso, através da sua comissão, que é a Comissão do Plano e Orçamento, que é a comissão que lida com estas matérias, a Comissão do Plano e Orçamento faz o crivo do plano, da política financeira, fiscal e aduaneira, e faz também o crivo do sector bancário e não bancário, para além de apreciar a conta geral do Estado com base no relatório e pareceres do Tribunal Administrativo. Abordou-se um pouco sobre o Tribunal Administrativo, mas a Assembleia da República faz o julgamento político, neste caso, da conta geral do Estado. Em relação à dívida, tem também a Assembleia da República, através da sua Comissão do Plano e Orçamento, de definir os limites máximos de concessão, neste caso de garantias, e estabelece também na lei que aprova o Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado as garantias, neste caso, a serem concedidas no âmbito dos empréstimos. E também que o governo deve incluir no relatório semestral e anual a execução do Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado. A dívida pública moçambicana, neste momento, está avaliada em cerca de 115 mil milhões de meticais. Isto coloca uma pressão sobre coloca uma pressão sobre o Estado e dificulta a execução e a implementação de políticas econômicas, neste caso eficazes. E há um aspecto que o Dr. Egas não frisou, que eu acho que é importante, que deveríamos ter em conta. Por um lado nós temos a dívida, mas por outro lado adjacente temos o déficit orçamental. É aí onde também temos que refletir, porque o déficit orçamental tem se situado em cerca de 132 mil milhões este ano. Espera-se isto corresponde a 8,7% do produto interno bruto. Portanto, é aí onde nós temos que discutir, temos que aprofundar, porque na medida em que vamos evoluindo o déficit, a tendência do déficit orçamental é de aumentar. Portanto, isto mostra claramente que a nossa situação econômica tende a estar em evolução descendente. Portanto, eu queria trazer esta reflexão
discussão no sentido de discutirmos qual é o principal calcanhar de Aquiles para melhorarmos ou reduzirmos o desempenho, reduzirmos o déficit orçamental. Portanto, nós como Assembleia da República também entendemos que devemos olhar para além de soluções de curto prazo, devemos esboçar medidas que promovem o crescimento econômico. Aí onde entra um pouco o debate que foi feito aqui, que falava de como é que a dívida pode catapultar, neste caso, o desenvolvimento, pode ajudar a catapultar o crescimento econômico através de aplicando os fundos alcançados ou obtidos por meio dos empréstimos em investimentos estruturantes que visem catapultar o crescimento econômico e ulterior melhoria, neste caso, da nossa base de arrecadação de receitas. Nós entendemos isto como Assembleia da República e também dizer que a dívida pública neste momento situa-se em 80%, este ano prevê-se que alcance cerca de 81% do PIB, a dívida pública no seu todo, tanto interna como externa. Portanto, é verdade que a amortização é outro aspecto, porque por um lado, quando olhamos para a dívida, o peso, olhamos para o bolo no seu todo, mas nós sabemos que anualmente há um capital só que é amortizado, há uma parcela que é amortizada, que envolve capital e juros. É esta parcela que temos que olhar quando fazemos a análise mais deep. Para não me alongar, queria também dizer que o governo está a trabalhar ativamente para o alcance de níveis sustentáveis, neste caso da dívida, porque do ano de 2022 para 2023 a dívida reduziu. Isto mostra claramente que há um empenho, mas mesmo assim não é suficiente, porque a dívida ainda continua em níveis insustentáveis e nós, como Assembleia da República, entendemos que o governo deve centrar-se na otimização de boas práticas de endividamento, priorizando o reembolso da dívida e na garantia de serviço de dívida de forma a que não põe em causa aquilo que são os principais compromissos do Estado ao longo de cada exercício econômico. E por fim, nós como Assembleia da República também... Desculpa cortá-lo, mas não esquecendo a pergunta central, que é a questão exatamente do papel da Comissão do Plano de Orçamento no processo de supervisão das finanças. Obrigada. Eu vou me alongar mais um pouco. A Assembleia da República, a Assembleia da República tem o seu papel na gestão da dívida pública, e este papel é desempenhado e exercido através da aprovação de dois grandes instrumentos, nomeadamente o Programa Quinquenal do Governo e o Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado. E estes, na sua estrutura, apresentam informação e indicadores de dívida pública na sua estrutura. E esta aprovação do PESOE é através de uma lei em que a Assembleia da República autoriza o governo a contrair empréstimos com certos limites, bem como a emitir avales. Portanto, para além disso, a Assembleia da República analisa a conta geral do Estado. A conta geral do Estado é a expressão financeira, a situação financeira, o desempenho financeiro, e demonstra a programação, a evolução dos fluxos monetários do Estado, bem como avalia o desempenho, nesse caso, dos órgãos e instituições do Estado e das entidades descentralizadas ao longo de um determinado exercício econômico. Então, a Assembleia da República também analisa esta conta geral. Para além disso, a Assembleia da República, na sua função, determina as regras que regem o funcionamento do Estado e a vida econômica, neste caso, do Estado. Este é o papel da Assembleia da República. E, para além disso, a Assembleia da República faz jornadas parlamentares
todos os anos a Assembleia da República vai fiscalizar nas províncias, nos distritos, a implementação, neste caso, da conta do Plano Econômico e Social e do PESOE, do Plano Econômico e Social, o PESOE, e do Plano Quinquenal. A Assembleia da República fiscaliza isto. Nesse processo de fiscalização, tem reunido no distrito, na província, com as organizações da sociedade civil, com os governos distritais, que é para verificar o nível de implementação, avaliar o nível de implementação também destes instrumentos macroeconômicos de governação. E também dizer que, ao nível do Parlamento, esses instrumentos são crivados em sede de plenária, em que todo cidadão tem acesso à Assembleia da República desde o momento que manifeste, não será vedado para poder fazer parte, e nós também, como deputados, estamos abertos para qualquer solicitação, razão pela qual estamos aqui hoje, que é para esclarecer um e outro aspecto que tem a ver com o papel da Assembleia da República no âmbito da gestão da dívida pública e transparência. Prefiro terminar por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Nhangumelo. Para dar mesmo continuidade neste âmbito da questão da fiscalização, o Dr. Nhangumelo traz esta abordagem de que a Assembleia da República tem feito a sua fiscalização a nível das províncias, mas também no âmbito daquilo que são os documentos de execução, mas também o Plano Econômico e Social. Dr. Bueno, ainda neste âmbito de fiscalização, o Dr. Egas, na sua apresentação, falou da questão da responsabilização e até que ponto era importante trazer este elemento de responsabilização no processo da melhoria para os próximos anos. São apontados alguns elementos que falham na gestão das finanças públicas neste ano, e a Assembleia da República faz essa supervisão, pelo que o Dr. Nhangumelo trouxe, mas o processo de responsabilização, a lei ou o quadro legal das finanças públicas permite esta responsabilização da má gestão das finanças públicas? Bem, muito obrigado pelo convite, e vou começar até a minha intervenção parafraseando o Dr. Egas, quando disse que o quadro jurídico legal é robusto e a sua aplicação tende a melhorar. Então, me parece que agora a questão não se trata de eventualmente criarem-se novas leis, as que existem já são mais do que suficientes, e uma forma de garantir maior e mais transparência, me parece que tem muito a ver com a implementação deste quadro jurídico legal. É neste sentido que eu acho que, por exemplo, quando o próprio Tribunal Administrativo, no seu parecer, apresenta algumas irregularidades cometidas pelos gestores de fundos públicos, os deputados, na apreciação não só do relatório como também deste parecer, ao analisarem a Conta Geral do Estado e nas recomendações que sempre constam na resolução que no final é aprovada, tem sempre feito menção da necessidade do próprio Tribunal Administrativo, com as ferramentas legais que tem, responsabilizar não só financeiramente, como também criminalmente, se isso for o caso, os gestores públicos que, eventualmente, se constatar, terem cometido irregularidades graves e que tenham afetado, naturalmente, a boa execução do PESOE naquele ano a que diz respeito à Conta Geral do Estado. Agora, isto é uma questão de saber se, efetivamente, o Tribunal Administrativo tem feito aquilo, tem cumprido com as recomendações saídas da Assembleia da República na apreciação da Conta Geral do Estado, porque não o fazendo, efetivamente, não é porque não tem instrumentos legais que lhe permitam fazer. Por alguma razão, depois, não dá seguimento àquilo que são as recomendações emanadas da Assembleia da República. Mas isto, por exemplo, relativamente ao próprio Executivo, tem-se notado um grande esforço, porque de ano a ano, sempre que se faz uma apreciação à Conta Geral do Estado, e em função das recomendações deixadas pela Assembleia da República, nota-se que de ano a ano vai a tendência a melhorar o desempenho na gestão da Conta Geral, e isso é salutar, mas isso não pode deixar de lado a necessidade de responsabilizar os agentes que eventualmente tenham cometido alguma infração, quer da natureza fiscal, quer da natureza criminal. Obrigado, Dr. Bueno. Dimas, na experiência daquilo que tem sido o Fórum de Monitoria e o Orçamento, qual é a análise que fazem? Parece que o que estamos aqui a repetir todos nós
é que existe um quadro legal, e este quadro legal é forte, mas o seu cumprimento é que tem dificultado a melhoria da gestão das finanças públicas. Qual é a experiência do Fórum de Monitoria e Orçamento? Bom, saudações a todos. Indo direto à questão, mas gostava mesmo de parabenizar também a organização do evento e também os comentários de todos os painelistas e também do Dr. Egas, que muito bem descreveram a atual situação. Seria muito repetitivo a mencionar todos os aspectos, mas para realçar que sublinho também todos os aspectos que foram muito bem destacados em relação à dívida pública em Moçambique. Ora, conforme disse o Dr. Egas na sua intervenção, parece que existe um processo de contração da dívida que obedece todos os pressupostos legais. Isso verificamos que é uma melhoria depois da contração das dívidas ocultas. Mas o problema, e isso nós podemos ver se vamos, por exemplo, para o relatório de dívida em Moçambique, nós vamos para lá e conseguimos ver entradas de valores avultados, dívida. Mas toda dívida há uma clareza em termos do programa em que aquela dívida vai financiar. Se for a ver, a lógica por detrás da contração da dívida, muitas vezes, ela e respeita até a questões de até investimento produtivo. Acontece que a sua execução acaba sendo repleta de diversos fatores que não resultam no resultado esperado, não chegam no resultado esperado. Vou mencionar alguns aspectos que observamos nos últimos anos. Vou deixar um pouco a parte das dívidas ocultas. Se formos a ver, tivemos o ciclone Idai. O ciclone Idai, um choque econômico elevadíssimo que o governo precisava, neste caso, de fundos, e que parte desse fundo deve ser via dívida. Mas se for analisar a implementação dos programas, até hoje a população reclama, e há estudos que já mostram que a execução não foi devida e não resultou, portanto, nos resultados que foram esperados. Para além disso, podemos olhar para outros eventos, como, por exemplo, a Covid-19, bem recentemente. Vai ver que Covid-19, o governo teve que mobilizar cerca de 700 milhões de dólares. Agora, quando analisamos como é que foi utilizado aquele valor para gerar aquele investimento social, que algum dele até ia gerar melhorias à conjuntura econômica, não se verifica. Vai verificar que o Tribunal Administrativo fez um relatório seguido do Fórum de Monitoria do Orçamento, que também realizou. Vai ver que existe um gap de cerca de 2,2 mil milhões de meticais, que os setores, portanto, receberam aquele valor de empréstimos bem concedidos e com justificações plausíveis, mas que não existe explicação sobre a utilização dos mesmos fundos. O CDD fez recentemente também uma análise sobre o Sustenta. O Sustenta é um programa, se formos analisar a lógica por detrás do Sustenta, o Sustenta é um programa bom e que toca num dos principais setores de desenvolvimento e obedece à lógica e à racionalidade por trás da Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Mas vamos analisar a implementação do IDAE, implementação do Sustenta. Vai verificar que houve essa entrada de dinheiro aos cofres do Estado, mas que não resultou, portanto, numa implementação devida desses fundos, que ia resultar nesse crescimento econômico, que ia colocar o país numa situação melhor em termos de rácio de dívida. E podemos ver esse problema não só do lado da execução. Se formos a fundo, vamos ver que a própria contração da dívida, por exemplo, a dívida interna, é um dos problemas que mais leva-nos a questionar a responsabilidade fiscal.
Analisando o último relatório do Banco de Moçambique sobre o reporte da dívida interna, vai verificar que a dívida interna registrou de dezembro de 2023 até o março cerca de 31,7 mil milhões de meticais. Quer dizer, em os 3 primeiros meses deste ano, comparando com a amortização total da dívida interna no ano passado, não se compara. Não chegam a níveis comparáveis. Vamos olhar que no ano passado a amortização da dívida interna de todo o ano foi de cerca de 22,5 mil milhões de meticais. Mas em 3 meses nós conseguimos ter uma dívida interna muito superior. Portanto, há um problema em termos do nível de endividamento interno que é excessivamente sufocante para os cofres do Estado em termos de sustentabilidade. Exato. Antes de abrir o painel, antes de abrir o espaço para que os convidados também possam colocar suas perguntas e tecer algumas opiniões, vou colocar uma pergunta mesmo para todo o painel, iniciando mesmo pela apresentação do Egas, em que faz referência que desde as dívidas ocultas para aqui parece haver um avanço no que diz respeito à elaboração de relatórios que explicam a gestão macroprudencial das finanças públicas. Gostava de perguntar se esses relatórios por si só são um avanço, é uma verdade, mas por si só respondem os problemas de gestão das finanças públicas. Essa é uma pergunta que eu coloco para o painel e também abro o espaço para os convidados. Se alguém tem alguma dúvida, tem algum ponto a acrescentar. Enquanto deste lado pensam, acho que posso dar a palavra primeiro ao Egas. Alô? Não sei se conseguem. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Sim, os relatórios dos riscos fiscais é um bom instrumento porque, pelo menos, desperta a potencial fonte de aspectos que podem minar o cumprimento da programação orçamental para aquele ano, para determinadas despesas. Então, pelo menos é um avanço no sentido de ter informação e no sentido de medir o risco e também antecipar formas de mitigar esse risco, seja através de provisões para atender ao risco quando ele se materializar, seja através também de medidas nos aspectos diretos relacionados a esses riscos. Por exemplo, se a empresa pública é a fonte de risco, então é possível eu dizer o que a empresa pública tem que fazer para minimizar o risco, por um lado, mas também, se for de calamidades naturais, o risco, então eu posso naturalmente ter uma provisão para lidar com esta calamidade. Agora, claro, a sua pergunta tem uma resposta quase que óbvia. Se eu tiver a informação de que terei um risco e não tenho recursos para mitigar, transferir, conter o risco, então o risco vai se materializar e na mesma continuarei a enfrentar os mesmos desafios orçamentais associados à materialização daqueles riscos. Mas pelo menos tenho a informação e posso paulatinamente indo melhorar e tornar mais robusto o meu quadro de planificação para refletir a mitigação daqueles riscos. Acho que esta é a vantagem. Pelo menos no longo prazo, a tendência é controlar, mitigar e lidar com esses riscos. Obrigado, Dr. Egas. Dr. Alex, faço também a mesma pergunta. Os relatórios são um grande avanço, mas respondem às preocupações na gestão das finanças públicas? Fazendo uma comparação com, primeiro, antes das dívidas ocultas e hoje, há mais informação a ser disponibilizada pelo governo. Não há dúvida, é um grande avanço, mas dando sequência um pouco ao que o Egas estava falando, a importância, o relatório e uma estratégia, ela norteia um potencial caminho. O importante é depois traduzir aquilo que foi norteado para dentro do planejamento e execução orçamental, os meus gastos públicos e tal. Então, eu posso identificar os riscos no momento da materialização dos riscos. Ou eu tenho os recursos, ou eu faço uma mobilização de recursos para fazer face à maneira como eu tinha identificado. E voltando àquilo que eu tinha dito antes, se identifica se faz o plano de orçamento, o PSOE acaba virando lei,
mas depois a execução orçamentária é completamente diferente, quer dizer, é um pouco... ela põe em causa a qualidade daquilo que foi feito antes. Então, é importante ter os planos, ter uma estratégia, e é que a execução tente seguir esses planos, essas estratégias. Doutor Nhangumele, parece que a supervisão da Assembleia da República, ou pelo menos do Plano e Orçamento, passa também pelos relatórios que são publicados pelo MEF, mas também pelos relatórios que são feitos pela Comissão do Plano e Orçamento. São suficientes? Bem, eu penso que sim, são suficientes e já mostram claramente que estamos a evoluir, porque temos acesso à informação, temos acesso aos relatórios, mas eu queria começar por dar um pequeno exemplo para dar a resposta, porque a resposta também é direta, vou me associar aos colegas do painel. Nós visitamos a Sasol e constatamos, por exemplo, que o sistema de controle da produção do gás é ineficiente, não nos dá uma informação, como é que eu posso dizer, real, fiável, é o termo que eu queria. Está lá nos relatórios. Está lá nos relatórios da Comissão de Plano e Orçamento. Esses relatórios são enviados ao governo. Por quê? Porque a autoridade tributária não tem capacidade de mensurar o nível do gás que sai. O que eu quero dizer com isso? Por que eu trouxe este exemplo? Porque nós achamos que temos que ter instituições fortes, ou seja, o governo deve ser capaz de gerir bem estas dívidas através de criação de instituições fortes que consigam fazer o flow-up desses todos os relatórios. Obrigado. Obrigado, Dr. Nhangumele. Doutor Bueno, parece que há informação e a Assembleia da República também faz a sua parte no que diz respeito às recomendações. Aqui nós, a Assembleia da República dá as recomendações, o Tribunal Administrativo podia acionar em caso de responsabilização, mas não o faz. O que fazemos nesse tipo de contextos? Bom, aqui é preciso primeiro entender aquilo que é a separação dos poderes. Significa que o Tribunal, com base na Constituição, tem as suas atribuições e competências e nós apenas só podemos recomendar ao próprio Tribunal para tomar determinada atitude. Quer dizer, já não podemos obrigar a fazê-lo. Não temos sequer ferramenta nem constitucional nem legal para obrigarmos os tribunais a fazerem o que efetivamente, por lei, o devem fazer. Porque faz parte do rol de competências e atribuições do próprio Tribunal Administrativo, sempre que apreciar as contas e constatar a existência de alguma irregularidade, responsabilizar esses autores, esses agentes. Isso faz parte do próprio papel do Tribunal. É por isso que, mas reiteradamente, sempre que o Tribunal aprecia a Conta Geral do Estado e no seu parecer apresenta determinadas irregularidades, nós chamamos a atenção ao Tribunal que, em face dessas irregularidades, deve agir em conformidade com recursos, as ferramentas que a própria Constituição e a lei concedem ao Tribunal Administrativo para agir de modo a garantir que, efetivamente, esses erros ou essas irregularidades não se repitam no ano subsequente. Não sei se temos perguntas aqui. Lá atrás, 1, 2, 3. Podemos iniciar lá. Vamos dar voz às mulheres. Boa tarde. Vão-me desculpar, talvez as minhas questões não estão bem reformuladas. E talvez algumas podem terem sido respondidas, mas eu ainda não percebi. A primeira pergunta, eu ouvi que a Assembleia, os membros da Assembleia, têm feito acompanhamento, ou monitoria, ou avaliação nas comunidades, distritos, províncias. Mas a minha inquietação é o que tem feito, quais são as melhorias, porque se repete ano a ano os mesmos problemas. Vou dar um exemplo do Covid-19. Houve muito dinheiro espalhado por aí, em que foi parar nos secretários e depois algumas famílias mais chegadas que tinham
o privilégio de ter, e aquelas pessoas de verdade que precisavam, pessoas vulneráveis, pessoas mesmo doentes, muitas dessas pessoas não tiveram esses fundos. E depois, se a Assembleia tem noções, ou o governo tem noções de que a dívida é superior em relação às receitas que o país gera, por que não encontra um mecanismo de diminuir certos gastos que são feitos pelos governos nas deslocações, quando fazem trabalhos, levam uma pilha de caros, pessoas que vão lá só para estarem lá, alugar os hotéis, dormir, comer, ajudas de custos. Por que não encontram uma estratégia? Se vão para Sofala, quem são os que residem lá, que têm habitações, que é para poderem reduzir os custos? Os recursos é outra pergunta, é uma outra inquietação que eu tenho. Em Moçambique agora, há pouco tempo falou um doutor, isso que eu não percebi muito bem, sobre os recursos que o país tem. Até aqui ainda não conseguem gerir, pelo menos para colmatar a dívida. Não, até hoje, nós termos pedir um empréstimo de uma dívida muito superior, quando já podemos ter dívida sim, mas atenuado, porque temos parte dos nossos recursos que podíamos usar. O que é que a Assembleia da República vê sobre esses casos todos? Muito obrigada. Obrigado. Vamos colher mais a pergunta aqui. Vamos colher as perguntas e depois vamos avançar com as respostas. Doutor Tui. Muito obrigado. A Assembleia da República é o órgão máximo que tem a prerrogativa até de exigir. Fico preocupado com a resposta do Dr. Bueno quando fala da separação de poderes. É verdade, mas gostaria de saber, então, quem fiscaliza quem? Não vamos deixar as coisas perpetuarem-se. Sabemos que o Tribunal Administrativo recebe recomendações anualmente, mas não faz e temos consciência. Então vamos deixar as coisas, porque a separação de poderes é isso que pretende transmitir, ou eu percebi mal? Se percebi mal, então gostaria de ter uma resposta muito clara sobre esse aspecto. Muito obrigado. Ilustre Titus. Obrigado. Eu tenho uma pequena contribuição e uma pergunta em relação aos riscos fiscais associados ao setor empresarial do Estado. De fato, o PSOE 2024 reconhece implicitamente, porque coloca medidas que vão exatamente de encontro a todas as questões que o Egas colocou quando fala da reestruturação financeira, de capital humano, etc., dessas empresas. Exatamente na lógica que o Egas colocou. E o mesmo se estende para outras fontes de risco que ele mencionou, este documento, mais concretamente na página 8. Agora, em relação à sugestão de incorporar ou não 100% destas dívidas no total das dívidas e considerar esse número, penso que é uma pergunta filosófica e eu queria devolver esta pergunta para o painel, no sentido de que, rigorosamente, não colocar este valor é implicitamente assumir, e agora já sou eu que estou a falar, Titus, já não é o Ministério da Economia e Finanças, é implicitamente assumir que acreditamos que as empresas vão honrar com os seus compromissos na totalidade. Mas também colocar 100% é assumir que não vão honrar em nada, todas elas. Acho que são posições muito extremas e queria devolver ao painel talvez um meio termo, que seria olharmos para o histórico percentual de cumprimento e admitirmos que é uma probabilidade média ou esperança matemática de não cumprir, aplicar essa percentagem. Queria devolver e pedir que o painel pudesse explorar um pouco mais disso. Obrigado. Obrigado, Dr. Tich. Gabriel, parece que tinha uma pergunta. Bem, mais um comentário. Geralmente, quando nós acompanhamos
melhorias na transparência. A perspectiva é que a questão da prestação de contas, no final a responsabilização, também acompanha esta dinâmica. Entretanto, para o nosso caso, parece que há constrangimentos. Nós temos um salto muito grande em termos de transparência, de publicar relatórios, colocar os relatórios disponíveis, ainda que não seja de forma tempestiva, como foi mencionado, mas estão lá os relatórios, a informação está lá. Mas esta informação não está a gerar aquilo que são, pelo menos não ao nível que nós desejávamos, por exemplo, como sociedade civil, não está a gerar resultados em termos de prestação de contas e responsabilização. E aqui a minha pergunta é, o que é que está a falhar? Para que esta cadeia até a responsabilização não seja preenchida. Depois, um outro aspecto, já é uma questão, mesmo para a Assembleia, eu vou insistir, alguns colegas já apresentaram, qual é a percepção que o Parlamento tem da abertura que o governo tem dado para se deixar ser fiscalizado. O Parlamento tem competência de fiscalizar, mas para isso é necessário que o governo esteja aberto à Assembleia para ser fiscalizado. Nós tivemos essa situação em que avales foram aprovados fora do Parlamento, sem conhecimento do Parlamento. Hoje, como é que está essa situação? O Parlamento consegue exercer efetivamente a sua função, a sua competência de fiscalizador em todo o processo orçamental, incluindo a questão das dívidas? Obrigado. Parece que as bombas já foram lançadas. Vou iniciar mesmo com, talvez, o Dr. Bueno. Muito obrigado. E vou responder, de facto, a questão colocada pelo professor Otoi. A ideia que quis transmitir não é que nós ficamos impotentes relativamente à não atuação do Tribunal Administrativo, que nós temos mecanismos para que pressionarmos as outras entidades para agirem em conformidade com o que está estabelecido na lei. E um dos mecanismos é precisamente no momento da apreciação da Conta Geral do Estado, do relatório do Tribunal Administrativo e do parecer, e do respectivo parecer, nós na resolução fazemos menção a esses factos, que já houve, por exemplo, na apreciação da conta do ano X, uma irregularidade idêntica àquela, e a recomendação foi no sentido do Tribunal Administrativo tomar determinada atitude. E nós queremos saber se efetivamente era sido tomada essa atitude. E nas diversas intervenções são feitas nesse sentido, para politicamente exercermos pressão sobre o Tribunal Administrativo para agir em conformidade com a lei. Agora, se porventura entendermos que as leis existentes não são suficientes para permitir que o Tribunal Administrativo possa agir tempestivamente, responsabilizando aquilo que são os agentes ou os autores de irregularidades fiscais ou de outra natureza, então cabe a nós alterar a lei de modo a dar-nos as ferramentas necessárias para que o Tribunal possa agir em conformidade com aquilo que é o interesse público. Então, é esta nossa forma de intervir, de pressionar, mas não podemos efetivamente ordenar que o Tribunal haja num ou noutro sentido. Isso estaríamos a interferir grosseiramente naquilo que são as responsabilidades constitucionais dos tribunais. Obrigado. Parece que Doutor Nhangumele, também as questões foram colocadas para si. Tem uma questão que foi colocada que tem a ver com a redução de custos no processo de fiscalização. Antes de dar a resposta final, talvez esclarecer a quem colocou a questão que a Assembleia da República é constituída também por comissões de trabalho, e dessas existe a Comissão 1, a Comissão 2, que é a comissão a que eu pertenço, que é a Comissão de Plano e Orçamento. Esta comissão é composta por 16 membros. São estes 16 membros que vão fiscalizar o PESOE, o programa quinquenal, a conta, o nível de execução nos distritos. E a escolha destes 16 membros é feita de uma forma feita nas suas respectivas bancadas. Não se olha se tem residência no local X ou no local X, porque eles fiscalizam todo o país.
Portanto, era mesmo primeiro para esclarecer. De seguida, dizer que concordamos com a opinião, é um aspecto que retemos, e vamos ver como é que é possível melhorar, tendo em conta o processo de seleção dos próprios membros das comissões, porque são estes que fazem as fiscalizações. Portanto, era esta a questão que isso me foi colocada. Obrigado. Doutor Egos, parece que as perguntas do Dr. Titus foram mais direcionadas para si do que para uma outra pessoa. Não sei se entendi mal. Bom, ele não disse isso, mas... Ok, de qualquer forma agradeço as perguntas e acho que muitas das intervenções foram comentários e questões de reflexão, e incluindo até do Dr. Titus, que é relevante. Não sei qual é o mecanismo ou a estrutura que o Ministério da Economia e Finanças tem para definir o limite através do qual concede determinada garantia ou aval a uma empresa pública, ou sob forma de acordo de retrocessão, ou qualquer forma de financiamento para uma empresa pública, que depois mais tarde pode se refletir num risco fiscal para o próprio Estado, para as próprias finanças públicas. Realmente não faz sentido penalizar pelo máximo, mas também não faz sentido deixar não penalizar, no sentido de deixar que as empresas públicas atuem na sua autonomia administrativa, financeira, patrimonial, e as consequências desta má atuação se refletirem nas contas públicas. Então, eu acredito que é possível, talvez já exista até no Ministério da Economia e Finanças, métricas, valores ou indicadores que informam ao governo sobre que empresa constitui uma maior fonte de risco, conciliando também o caráter estratégico da empresa. Porque, por exemplo, se a eletricidade de Moçambique constitui uma maior fonte de risco para as finanças públicas, mas o seu caráter estratégico pode justificar uma maior intervenção do Estado para poder salvaguardar a manutenção da provisão desse serviço público, então é preciso equilibrar esses elementos. Então, eu acho que é uma equação meio que complexa, mas que é um exercício que deve ser feito para poder ponderar todos os fatores, porque da mesma forma que existe a eletricidade de Moçambique, existe também EMOSA. Não estou a fazer nenhuma comparação, mas estou a dizer que existem empresas que têm menor caráter estratégico para a economia, que talvez assumir o risco da parte do Estado pode não fazer tanto sentido comparado a uma empresa estratégica, dependendo também do nível de risco que essa empresa tem na gestão das suas próprias finanças empresariais. Então, é um exercício muito bom que pode ser feito e melhorado para permitir que o Estado seja mais sustentável nas suas finanças. Exato. Mais uma vez, obrigado, Egas. Vou pedir que o Dr. Alex dê os seus pontos finais, tem 30 segundos mesmo, e agradecemos pela presença cá. Nada adicionar em especial, agradecer só pela participação e isso. Dimas, igualmente, vou dar 30 segundos para dar os pontos finais e agradecemos pela presença cá no painel. Posso estender para 1 minuto. Bom, permita-me um pouco mais para comentar também em torno da questão da dívida, neste caso das empresas nas empresas públicas, e um pouco também sobre o processo de gestão de dívidas públicas em Moçambique. Sendo de forma muito breve, nós vamos ver, se olharmos em termos de dívida pública, analisamos a NH, que estava como uma das empresas que mais representava risco, era considerado. Mas de um relatório para o outro, desapareceu. Não sabemos, em termos de explicação do Ministério da Economia e Finanças, como é que uma dívida considerada de alto risco, de repente saiu. E se formos a ver os relatórios, existe uma explicação do Special Purpose Vehicle, que há uma transferência e que, na verdade, aquela dívida não ia ser, em nenhuma condição possível, ia ser transferida para o governo. Então, é uma questão de transparência também, que muitas vezes a contratação da dívida ilegal que vimos é por meio das empresas públicas, porque há menor processo de rigor
para a contratação dessas dívidas. Se formos a ver em termos de procedimento, existem o que nós chamamos de contratos-programa, que acontece sempre, deve anteceder, portanto, a acordos de retrocessão. Mas se for a ver, o Tribunal Administrativo várias vezes reportou que existem dívidas a empresas públicas que não passaram pelo processo de portanto, contrato-programa. Então é uma questão também por verificar, não vou esgotar o tempo e muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Dimas. Doutor Antônio, vou pedir também, tem 30 segundos para dar os pontos finais e agradecemos pela sua presença no painel. Bom, muito obrigado pelo fato de ter tido a honra de estar aqui presente convosco. Foi um momento muito bom para poder colher até outros conhecimentos, outras percepções, e isso é importante. Mas eu percebi que é um denominador comum, a necessidade de nós melhorarmos a transparência na gestão de fundos públicos. Acima de tudo, tem que haver um maior fluxo de informação, maior disponibilidade de informação por parte dos diversos atores naquilo que é a gestão da coisa pública. Coisa pública é coisa nossa. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Nhangumelo, 30 segundos também. Muito obrigado. Peço mais alguns segundos. Só queria fazer um comentário. Nós tivemos a oportunidade de visitar este setor empresarial do Estado, essas empresas. Algo de estranho que acontece é que, na maior parte dos casos, elas acabam contratando dívidas numa situação em que não estão em condições. Não sei se faz perceber. Então, alguém prudente, um financeiro prudente, um economista prudente, primeiro estabiliza a empresa e depois corremos para a contratação das dívidas, que é reduzir os riscos que falou o doutor Egas. Mas, para terminar, dizer que nós também, como Assembleia da República, iremos continuar a monitorar, a controlar e a supervisionar a dívida pública e iremos também continuar a lutar pela transparência no processo de gestão e monitorização da dívida pública. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Dimas. Obrigado, doutor Antônio. Obrigado, doutor Nhangumelo. Obrigado, Alex. Obrigado, doutor Alex. Obrigado, doutor Egas, por este painel e vou pedir palmas para este painel. E assim encerramos o segundo painel, que abordava sobre a questão do reforço da responsabilidade fiscal, gestão da dívida, transparência e prestação de contas. Mais uma vez, obrigado pela vossa atenção. Boa tarde a todas e a todos, e é com o final deste segundo painel que convido a todos para uma pausa, na qual vamos a um almoço que terá duração de 1 hora de tempo. As colegas lá fora vão disponibilizar as senhas para